Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Fat Goldfish. No vídeo de hoje, mais uma vez respondendo aí as perguntas que o pessoal vai fazendo para mim, tanto no YouTube ou algumas perguntas que as pessoas me fazem por e-mail. Eu prefiro responder muitas dessas perguntas assim mesmo, fazendo um vídeo, porque muitas dessas dúvidas que as pessoas têm são dúvidas assim gerais, de um monte de gente. E uma delas, pelo menos, me chamou bastante atenção, porque são erros que eu vejo muito frequentemente aí nesse hobby. E isso já faz anos que eu estou acompanhando aí essas postagens de Facebook, conversas de WhatsApp, com pessoas tendo o mesmo problema. E para isso eu vou ler o e-mail com essa dúvida desse camarada aqui, os problemas que ele está enfrentando. Olá, boa noite, me chamo, eu não vou falar o nome do rapaz aqui, porque como foi uma coisa que foi enviada por e-mail, não foi uma coisa pública, assim como é o YouTube, eu prefiro não ficar citando o nome de ninguém. Mas vamos direto aqui ao problema. Recentemente tive um problema no meu aquário com King Pérola, em um aquário comunitário, onde tinha 2 cascudos, 3 carpas e um King. Uma combinação que a princípio eu achei que seria legal, pois já vi alguns lagos e aquários com Kingios e carpas e acho lindo essa combinação. O cascudo a princípio seria para ajudar na limpeza do aquário. Como não tenho conhecimento nesse mundo aquarista, como sou amador e iniciante, algo muito triste veio a acontecer no meu aquário, que só depois vim a descobrir os erros que cometi com o aquário comunitário, e com isso me gerou uma série de erros. A começar pelo meu King Pérola, que no início era meio que rodeado pelos cascudos, que ficavam algumas vezes comendo suas escamas laterais. Não era sempre, mas algumas vezes ocorriam esses ataques e eu mal sabia, até que alguns grupos de WhatsApp me relataram que alguns ataques de cascudo a outros peixes. A princípio eu achei que não fosse nada, mesmo que as carpas pareciam sempre proteger ou interagir com ele, e eu gostava muito, pois como falei, não tem combinação mais linda que King e carpa na minha humilde opinião. Bacana, bonito mesmo o lago de King e carpa. Uma coisa que eu percebi é que desde o princípio, quando ele falou que ele mantinha esse aquário comunitário com King, carpa, cascudo, ele não falou a litragem do tanque. Então assim, é difícil você deduzir muito por causa do tamanho. Algumas dúvidas, assim, só no começo desse texto já dá para citar. Carpa não é um peixe que eu recomendo que as pessoas criem em aquários. Carpa é peixe de lago, carpa é peixe que cresce pra caramba. E você, sempre que a gente tem um animal, a gente tem que dar oportunidade para que esse animal se desenvolva em sua plenitude. Num aquário pequeno, mesmo que seja de 100 litros, 200 litros, é um espaço muito pequeno para carpas se desenvolverem. Às vezes as pessoas até podem ter no aquário delas, quando as carpas são pequenininhas, mas quando começa a crescer um pouco, já está na hora de passar esses peixes para frente, colocar eles no lago, alguma coisa assim. Quanto a King junto com carpa, eu acho até ok manter King junto com carpa, principalmente se forem Kingios das variedades de nadadeira comum e Kingios alongados. Fancy Goldfish, que são aqueles Kingios mais gordinhos assim, que não tem uma nadadeira às vezes, como King Ranchu, Orandas com Wen, todos esses peixes eles têm algumas desvantagens para competir no lago, eles não vão crescer tanto como as carpas, mas então assim, não criem Fancy Goldfish junto com carpa. Se você está procurando algum King para manter com carpa, procura pelas variedades mais ágeis aí, como é o King comum, como são os King Shibunkins. Então, voltando, depois eu vou falar aí especificamente um pouco mais sobre o cascudo na companhia aí desses peixes, mas voltando ao texto do camarada. Porém, no final descobri algo muito triste, que naquele momento muito me chocou. Por final, não sei se ele estava debilitado, muito fraco, que não percebi, mas as carpas também começaram a atacar ele. Deve ser as carpas atacando aquele King. Na verdade, uma só, pois as outras 2 carpas já tinham morrido e nesse momento só tinha uma carpa, 2 cascudos e um King. Provavelmente no final dessa história aí vai sobrar só um King mesmo. Só os 2 cascudos na realidade. A carpa, que até certo ponto era amiga também, a carpa, esses peixes, eles não tem muito esse negócio de amizade não, entendeu? Peixe não é que nem a gente, não é que nem cachorro, eles têm outras necessidades, eles têm uma realidade completamente diferente da nossa. Peixe gosta de comer, gosta de reproduzir, se sente à vontade muitas vezes em cardume ou solitário, depende muito da ecologia de cada espécie, mas aí eu não sei se tem muito desse negócio de amizade aí nesse meio de peixe não. A carpa, que até certo ponto era amigo dele, também estava atacando ele ao ponto de ficar sem os 2 olhos e partes da escama machucada. Um momento muito triste e desesperador, pois não sabia o que fazer e não tinha passado por isso antes com peixes.
A partir desse momento, busquei ajuda em grupos do WhatsApp e vídeos. E foi a partir daí que conheci seu canal, o qual me ajudou muito mesmo, e alguns conselhos do meu pai também. Continuei em frente com os tratamentos, mesmo quando algumas pessoas em outros grupos diziam para eu fazer eutanásia do peixe. Tem grupos e grupos de Facebook, de WhatsApp, a gente coloca às vezes uma dúvida nesses grupos, muitas pessoas vão responder pra gente. Então assim, nem tudo que as pessoas falam a gente tem que levar ao pé da letra, segue alguns conselhos aí, os que parecem assim, segue muito bom senso, entendeu? Quando você tá tentando buscar ajuda de alguém. Eutanásia sempre é o último recurso. Eu já fiz um vídeo sobre eutanásia, como fazer eutanásia, já tive que fazer eutanásia de peixe, mas sempre é uma coisa muito triste e melhor não fazer. Hoje, depois de tudo aquilo, com mais ou menos uns 8 meses, ele está firme e forte. Que bacana! Então esse Kingio aí, sem os olhos, que já teve as escamas danificadas, que passou pelo diabo, tá aí, firme e forte. Ele está firme e forte, aparentemente saudável. Massa! Depois, devido a esse fato, tive que fazer algumas adaptações para ele poder se alimentar-se na superfície, como uma mini boia, e a ração fica concentrada, o qual ele se adaptou muito bem. Então, assim, talvez depois de tudo isso daí, o Kingio, se ele teve que adaptar uma boia, alguma coisa, porque esse Kingio deve estar apresentando aí um problema de flutuabilidade, devido a muito estresse, sei lá, má alimentação, a tudo que o Kingio passou. Às vezes ele já tinha uma predisposição aí a ter problema aí na bexiga natatória. Kingio também não tem os olhos, aparentemente, está cego. Existem Kingios que passam por tudo isso, ficam cegos, e é um peixinho bem resistente. Se ele consegue enfrentar tudo isso e sobreviver, é um peixe que ainda vai viver aí por muitos anos. Então a gente separou esse peixe no aquário de 18 litros para fazer o tratamento. Apesar que hoje só tenho ele, o Kingio e os 2 cascudos. Eu acho que ainda só tenho o Kingio porque separou o Kingio dos 2 cascudos aí nesse aquário de 18 litros. A única carpa que eu tinha também acabou sofrendo um forte ataque dos cascudos, ao qual eles nunca ficavam perto das carpas, pois elas eram muito rápidas e bem fortes. Algumas pessoas me dizem que o motivo dos ataques dos cascudos ao Kingio era por ser bem lento e pesado. Mas mesmo sendo rápida, a carpa também depois sofreu com esses ataques deles. Infelizmente ela, a carpa, não resistiu. Então vamos lá, pessoal. Misturar Kingios com outros peixes, aí problemas de compatibilidade, como eu já falei, e aparece mesmo em muitos vídeos e muitas fotos que vocês veem por aí, carpas misturadas com Kingios aí em lagos. Normalmente esses Kingios que estão misturados com essas carpas são esses Kingios dessas variedades mais rápidas, que nem o Kingio comum, como eu já citei, que nem o Kingio Shibun, que são peixes rápidos. Às vezes mesmo se as carpas forem comandarem eles vazam dali rapidinho, nadam de um lado para o outro. São peixes bem ágeis que sabem se virar sozinho. Quando a gente fala de Fancy Kingio, como no caso dele, acho que era um Kingio pérola, os caras mais gordinhos, que são mais lentos, esse tipo de coisa, são peixes completamente diferentes, a gente tem que pensar, dos outros tipos de Kingio, que são os Kingios mais ágeis de corpo comprido. São peixes que precisam de tratamento especial. Eu nem gosto de aconselhar muito Fancy Kingio para quem está iniciando agora no hobby. Aprende a cuidar de peixe, pega aí os Kingios comuns, Kingios Shibun, que são variedades fortes, resistentes, ágeis, que comem bem. Depois que você aprendeu a cuidar desses peixes, que você aprendeu a cuidar da sua água e tudo direitinho no aquarismo, começa a ingressar aí na vida dos Fancy Kingio, que eles são dão um pouquinho mais de trabalho para a gente cuidar. Cascudo, primeiro, não é aquele peixe super compatível com Kingio, porque eles são de ambientes completamente diferentes. O cascudo é um peixe aí de tropical. Eu não entendo assim tanto sobre cascudo para falar a respeito deles, mas eles provavelmente têm um metabolismo aí mais rápido do que o metabolismo dos Kingios. São peixes que provavelmente precisam se alimentar mais. Muita gente acha que cascudo é peixe para fazer limpeza de aquário. Ele auxilia na limpeza do aquário. Ele vai se alimentar ali daquela alga que está crescendo naquele tronco, da alga que está crescendo ali no vidro do céu daquele aquário, mas isso não é suficiente para complementar tudo de nutrição que aquele peixe precisa. Você tem que alimentar ele com ração. Então, se você não tem essas rações específicas para esses caras, você coloca umas rações assim, genéricas no aquário, os Kingios, provavelmente, as carpas vão comer antes dele. Então esse peixe, como ele tem algumas deficiências nutricionais, ele vai procurar outras fontes energéticas. Os Kingios, por exemplo, eles produzem muito muco ao redor do corpo dele. Esse muco que eles produzem é cheio de nutriente. Quando o cascudo percebe que aquilo ali é uma fonte energética para ele, ele vai tentar usufruir dessa nova fonte de alimento que ele tem. Então ele vai começar, ele não está indo atacar o Kingio, ele está indo se alimentar do muco daquele peixe. Então ele começa a se acostumar com a se alimentar disso. E o Kingio, por tá tendo um peixe atacando ele
se alimentando do muco que ele está produzindo, a pele dele fica irritada, ele produz mais muco ainda. Então o cascudo vai continuar sempre vindo em cima desse quingue e os cascudos às vezes esquecem bastante, esses peixes podem machucar e, como aconteceu, matar esses quingues. Então assim, mesmo outros peixes podem querer se aproveitar desse muco que os quingues produzem, ou que as carpas produzem. Normalmente uma carpa, quando vê um quingue, um peixe debilitado, está produzindo bastante muco, ela também pode querer se aproveitar daquela valor nutricional que está sendo produzido por aquele peixe. Então, assim, não é porque a carpa é ruim, que a carpa está atacando o quingue, porque a carpa é mal, porque o cascudo está atacando o quingue, porque o cascudo é mal. Existem muitos peixes tropicais aí, como os cascudos, que o ideal é você alimentar várias vezes ele aí por dia, às vezes com ração específica, que é diferente das rações que você dá para quingues e carpas, pelo menos é isso que eu acredito, tem diferenças de valores nutricionais aí. E como você não está suprindo o alimento daquele peixe direito, ou você não está suprindo o alimento daquela carpa direito, e ela está vendo alguma coisa fácil ali na frente dela, esses peixes eles vão tentar se alimentar daquela nova fonte de nutrição que tem ali. Então isso é uma coisa muito simples que acontece aí no mundo animal, não é porque o cascudo é mau que está indo lá atacar o quingue, não é porque a carpa é má que está indo lá atacar o quingue. Isso é simplesmente esses peixes procurando por nutrição dentro daquele ambiente ali que eles estão. Então, às vezes, se a carpa está atacando mais o quingue, primeiro de tudo, se o quingue estava machucado, você já percebeu que estava atacando, e você prefere manter quingues e carpas, você já tem que se livrar daqueles cascudos ou tentar alimentar eles mais vezes durante o dia para ver se isso para. Se isso não para, já se livra dos cascudos. Entendeu? E não mantenha fence quingues com carpas em hipótese alguma. Então ele fez algumas outras perguntas aqui que eu vou ler para vocês. Vamos lá, minha dúvida em relação ao quingue por alguns vídeos que acompanhei no seu canal seria: lembro que para a criação de um quingue tem que ter no mínimo um aquário de 100 litros. Bom, na realidade eu recomendo muito que as pessoas tenham 70 litros para o primeiro quingue e mais 20 ou 30 litros adicionais para cada peixe que você vai colocar. Mas eu penso assim, pessoal, a gente tem que usar muito bom senso. Eu acredito que esses peixes precisam de espaço para nadar. Se você tem um aquário lá de 100 litros, sempre é melhor optar por um aquário com área superficial maior. Procura aqueles aquários muito fininho, muito retinho, não. Procura um aquário que tem um espaço bem grande de área superficial nele, para essas trocas gasosas. Os peixes eles gostam muito disso. Aquários mais largos e mais baixos são melhores para quingues do que aquários mais altos e mais curtos. Então se você tem lá 4 ou 5 quingues, mais ou menos desse tamanhozinho, num aquário de 100 litros, e você faz boas trocas de água, você tem uma boa manutenção nesse aquário, com certeza esses peixes vão continuar crescendo, felizes e se desenvolvendo. Quando você tiver 5 quingues jumbo dentro de um aquário de 100 litros, você obviamente vai perceber que esses peixes não vão nem conseguir nadar direito dentro daquele aquário. Então aí você troca por um aquário que nem esse daqui, de 250 litros, que tá o Bonnie e a Clyde sozinhos dentro dele. Mas pode manter aí 4, 5 quingues no aquário de 100 litros, desde que você acompanhe o crescimento desse peixe e troque o aquário aí no futuro. Saiba que você vai ter que trocar esse aquário um dia. Pelo menos eu espero que os peixes cresçam bem e continuem se desenvolvendo aí nesse aquário. Então vamos lá as perguntas. Mesmo estando cego, eu já treinei ele em um ambiente num aquário de 18 litros. Provavelmente está falando daquele peixinho pérola lá, aquele quingue que perdeu os olhos e parte das escamas, mas se recuperou. Treinei ele nesse aquário de 18 litros para ele achar comida. Você acha que eu devo colocar ele no aquário de 100 litros? Será que ele vai se cansar para achar comida nesse espaço que é bem maior, ao qual ele não estava acostumado? Então é assim, você nunca vai treinar esse peixe para um aquário de 18 litros. Ele está ali dentro, provavelmente é um espaço muito pequeno, 18 litros para um quingue. Se ele perdeu os olhos, se ele perdeu as escamas, mas ele está vivo, ele se recuperou, ele vai continuar a se desenvolver. 18 litros, de jeito nenhum, um aquário certo para que você mantenha quingues. Então o ideal realmente seria você mover, se você tiver um aquário de 100 litros, mover esse peixe para esse aquário de 100 litros. Como aparentemente você ainda tem esses dois cascudos, leve esses dois cascudos para uma pet store, entendeu? Se você quer continuar mantendo quingues e pretende comprar outros quingues, não põe esse cara de novo no aquário com esses cascudos. Mas o quingue ele tem os outros sentidos para achar comida. Às vezes são peixes que têm preferem alimentação betônica, que eles chamam. Eles preferem se alimentar no fundo do que no topo do aquário. Então o ideal seria você alimentar ele com ração que não flutua, entendeu? Principalmente porque ele é cego, ele sempre vai ficar mexendo ali no que está no fundo do aquário. Então coloca a ração que é funda. Se a ração que você compra ela flutua, coloca ela numa seringa. Procura uns vídeos aí no YouTube, tem bastante gente que já fez esses vídeos mostrando como que você suga o ar de dentro da ração e faz ela afundar depois. Vai ficar muito mais fácil para esse peixinho achar a ração dele depois.
Então move ele para um aquário maior que não tem peixe treinado para 18 litros não. Tem peixe que infelizmente está nessa situação, mas tem que sair de lá o quanto antes. Ele fez mais algumas perguntas aqui, eu vou passar para vocês. Se eu for mesmo colocar ele nesse aquário de 100 litros, dependendo da resposta, estou pensando em colocar substrato de areia para ele. Seria uma boa ideia? O peixe ele já está debilitado. Os meus peixes que não são debilitados, que estão aí super saudáveis, nunca foram atacados por cascudo e por carpa, eles estão no aquário bare bottom e estão se virando muito bem. Aquário bare bottom é aquele aquário que não tem substrato nenhum, não tem areia, não tem cascalho, não tem nada. Quando a gente mantém peixe, a gente tem que ter uma ideia muito clara do qual que é o nosso projeto, do que esses peixes precisam e quais são nossos goals nesse hobby. Os meus goals é desenvolver esses peixes em toda a plenitude deles, reproduzir esses peixes, e para mim substrato só atrapalha. Eu já comentei isso em outros vídeos e eu posso voltar a comentar sobre isso aí no futuro. Mas eles têm muitos peixes que têm uma ecologia e que a ecologia deles, os peixes vivem lá com um tipo específico de substrato, esse tipo de coisa. O king é o peixe que foi feito por nós. Ele tem algumas características ancestrais que são aí das carpas dele, mas são peixes que se adaptam muito fácil a um ambiente como esse daqui de aquário bare bottom. Então, eu prefiro não colocar substrato nenhum. Deixaria seu aquário sem nenhum tipo de substrato bare bottom. Fica mais fácil para o peixe encontrar comida e mais fácil para você limpar a sujeira depois. Então, o meu conselho é esse, não coloca areia. Areia, se você tem tempo, se você gosta, se você quer cuidar, é aquele negócio. Às vezes a gente gosta de uma coisa, a gente acha bonito o aquário cheio de decoração, a gente acha bonito o aquário cheio de substrato. Tudo isso que a gente coloca no aquário demanda mais tempo pra gente de cuidar. Eu sou um cara, e muitos de vocês já sabem, meu trampo mesmo, eu sou chefe de cozinha. Às vezes eu trabalho, não nessa época de pandemia, que tá tudo maluco, né? Mas eu trabalho de segunda a sábado. E eu tenho família, tenho filho, tenho minhas outras coisas que eu gosto de fazer. E para mim um esquema, como eu tenho muito peixe para cuidar, eu não fico procurando encrenca para cima de mim, entendeu? Substrato dá mais trabalho, os peixes necessitam, não, então eu corto. Eu faço o que eu sei quais são meus goals no hobby e eu sei qual é o tempo que eu tenho available para cuidar desses peixes. Então, se você tem tempo, se você quer, se você faz questão de ter areia, coloca areia, mal não vai fazer. Mas facilitar a tua vida e a vida do peixe também não vai facilitar. Tem mais umas perguntas que ele fez aqui. Me lembro que em um de seus vídeos você disse que não são peixes comunitários que poderiam conviver com peixes da mesma espécie. Então é isso daí. Peixes, não é que o king não é um peixe comunitário. O king é um peixe altamente adaptável. Ele vai se virar no final das contas com muitos outros peixes. Eu aconselho sempre as pessoas manterem aquários de kings apenas de kings. São peixes, como eu já falei antes, que eles têm características que são sazonais, eles não têm a mesma realidade, por exemplo, de um peixe tropical. São peixes que vieram da China. Imagina como que é o tempo na China. Você tem inverno que neva, você tem verões quentes. Então, esses peixes vivem em lagos e atravessam todas essas diferentes temperaturas no ano. E a ecologia deles está diretamente ligada a essas mudanças na temperatura do ano. Então, que nem os meus aquários aqui em casa, agora eu não mantenho nada na minha casa com termômetro, com um termostato. A temperatura que está ambiente é a temperatura que esses peixes vão dar. Então, assim, tudo isso estimula esses peixes de muitas maneiras. E, por exemplo, depois do inverno, é a época de reprodução, essa mudança de temperatura estimula os peixes a se reproduzir, do frio para o calor, esse tipo de coisa. Então é muito mais fácil de você lidar com esse peixe quando você conhece a ecologia dele. Quando você começa a misturar os kingios, que são aí peixes de água fria, na realidade esse não é um termo muito correto para usar com esse peixe, mas é assim que as pessoas falam, não é um peixe tropical, entendeu? Então, aquele negócio, dá para ter? Dá. É esquema de amador? É esquema de amador, sacou? Você vê gente realmente profissional que cria peixe não tem esses aquáriozinhos comunitários assim que as pessoas têm dentro de casa. Não tô aqui querendo falar mal do aquário de ninguém, esse tipo de coisa. Então você quer ter quinho com pangaço, você quer ter quinho com disco, você quer ter quinho com Oscar. Não é uma combinação assim que vai rolar muito bem, mas o povo tem. Se você fala que não é certo, a pessoa fala, tem esse aquário aí já faz 3, 4 anos, tá funcionando aí do mesmo jeito, se o que você tá falando é besteira, então é aquele negócio, né? O que é uma coisa lógica e certa para uns é besteira para outros. Esse hobby é cheio daqueles negócios. Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa, uma pessoa jura por Deus em uma coisa, outra pessoa põe a mão no fogo por outra. Então assim, usa o bom senso. Qual que é o bom senso? Estudar a ecologia do peixe. O que aquele peixe precisa, quais são os outros peixes ali que vivem com ele, e são assim que criadores sérios mantêm esses peixes. O resto é aquarismo amador, assim que as pessoas têm em casa. Goste da resposta, não goste, é verdade. Vamos lá, tem mais coisa aqui. Queria colocar um ou mais peixes da mesma espécie dele, para não ficar sozinho.
por exemplo, pérola, cometa, ranchu. Como ele tem essa debilidade, como você já falou, que ele não é um peixe que ele está cego, que ele perdeu os olhos, eu sugiro que ele pode colocar ele sim com outros kingios. Os kingios são peixes que gostam de conviver com outros kingios, entendeu? Não é legal você manter kingios sozinhos em aquário. Então mesmo ele estando cego, mesmo ele tendo para enfrentar todo esse problema, se ele já se recuperou, se ele tá balinha, mantém ele com outros kingios fancy, que são kingios que tem mais ou menos a mesma agilidade do que ele. Kingios são peixes que gostam de viver assim entre eles. Eu vou falar uma coisa, às vezes o pessoal fala assim, poxa Mário, mas seu aquário tem decoração, tem substrato, tem muita coisa, seus peixes não ficam assim estressados, nada, não. Eles ficam de boa no aquário, desde que tenha um outro kingio. Um fica correndo atrás do outro, um fica seguindo o outro, eles ficam aí brincando entre eles. Na hora que você tira um kingio do aquário e deixa só um kingio, você vê que ele começa a ficar meio amuado. Ele começa a ficar assim, capisbaixo, fica parado, não começa a nadar muito. Você coloca o kingio de volta, ele volta a se mexer, a interagir. Então são peixes que gostam da companhia de outros kingios. Como o seu kingio, como se eu não me engano era um pérola, e ele já não tinha os olhos, esse tipo de coisa, procura manter fancy kingios, que são esses mais arredondados, junto de outros fancy kingios. Se você coloca, por exemplo, pérolas junto de King Cometa é aquele mais alongado, nadadeira simples, rapidinho. Então quando você alimentar, ele sempre vai comer antes dos outros kingios. Então assim, existem esses problemas também, mesmo dentro de uma espécie, de você ter compatibilidade de uma variedade de king com outra variedade de king, quando você leva todos esses outros esquemas aí em consideração. Então eu colocaria sim para companhia para esse peixe, de outros fancy kingios, e alimentaria ele. Se os outros peixes estiverem encontrando comida mais rápido do que ele, porque ele está cego, pega o teu kingio na mão, na hora que os outros peixes comerem, põe comida na tua mão, põe o kingio por baixo d'água mesmo e deixa ele ali se alimentar. Tenha certeza sempre de que seu peixe está se alimentando todos os dias. Então vai dar um pouco mais de trabalho, mas o que levou esse peixe a estar nessas condições todas foi um erro seu a princípio, então é uma coisa que você vai ter que fazer agora pelo teu peixe. Não dá para fugir disso não. Ainda tem mais algumas perguntas aqui. Pensei em colocar outra espécie menor que não coma a mesma ração e que não vá comer tudo antes dele comer e que não causa dano nenhum a ele. Pensei em algo como platis, guppies, lebiste, neon. Você acha que seria possível? Você teria algumas sugestões? Cara, é difícil dizer. Eu vejo muitos comentários aí o tempo todo, vocês também que estão me acompanhando provavelmente fazem parte aí desses grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, outros vídeos que vocês assistem aí no YouTube. Tem muita gente que me escreve, por exemplo, falando assim, meu plati, minha molinésia tá incomodando meu king, tá lá indo beliscar meu king o tempo todo e o king ele tá ficando meio amuado, tá ficando meio estressado, e os peixinhos não param, será que eu separo, o que eu faço? Aquilo tudo que eu falei antes, o king eles produzem esse muco aí ao redor deles que é aparentemente uma delícia. Então, quando os peixinhos eles sacam que tem aquilo e às vezes a ração que você está dando não tem assim um valor nutricional completo para esse peixinho, você não está dando a quantidade certa para eles, esses peixes sempre vão estar procurando alguma coisa aí para ir beliscar o tempo todo. Se eles sacaram que aquele king é um produtor ambulante de alimento, eles vão ficar ali incomodando o king o tempo todo. Se você já tem um king que é cego, que tem todos esses problemas, você colocar aí outros peixinhos que vão ficar lá incomodando ele, você não está melhorando a vida desse king de jeito nenhum. Então, platy, molinésia, lebiste, se eu colocar lebiste, eu platy, molinésia aqui junto com o Bonnie e com a Clyde, esses peixinhos não vão estar aí amanhã, eles vão comer. O king ele é um peixe onívoro, se cabe na boca dele, ele vai lá e abocanha. Eu sei, porque já estou nessa brincadeira aí faz bastante tempo, e às vezes eu já fiz minhas cagadas aí de misturar uns peixes, e você acorda no outro dia vai ver, cadê aquele peixinho? Você só vê a metade dele ainda se mexendo lá dentro do aquário. Então eu não aconselho que misture king com outros peixes, mesmo que pareça que eles são mais ou menos do mesmo tamanho numa época, uma hora esses peixes crescem, quando couber na boca deles, não se preocupe que eles vão lá e vão comer. Então é o que as pessoas me perguntam, pode colocar lebiste com king? Eu falo, pode, desde que você queira alimentar seu king. Então faz o que você achar melhor. Eu sugiro que não misture. Neon é a mesma coisa, eles vão comer os neons se colocar aí. E o neon é um peixe que tem necessidades completamente diferentes do king. Os neons são peixes aí amazônicos que gostam de uma água mais ácida. E assim, então o king ele é um peixe que ele prefere uma água mais fria, uma água com mais básica, assim, pH aí de 7 para 8. Então não são peixes que são compatíveis. Neon você compra de porção, mas você vê que são poucas pessoas que conseguem manter neons assim a longo prazo.
povo compra neon já de porção e vai perdendo um por semana ali, no mês seguinte já compra mais outra renca de neon, porque as pessoas não sabem cuidar, muita gente não tem paciência para estudar a ecologia desses peixes e como manter cada um deles. Então eu espero que esses comentários que eu tenha feito ajudem você, que fez essas perguntas, e ajudem outras pessoas que estão aí mais ou menos com as mesmas dúvidas. Então é isso aí, pessoal, mais um vídeo respondendo pergunta aí dos inscritos. Se você também tem as suas perguntas, deixa escrito aí nos comentários, uma hora eu sento aqui e respondo a tua pergunta. Grande abraço, bom final de semana e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!